Imagens de um palestino amarrado a um jipe militar israelense provocaram indignação. Soldados israelenses amarraram um homem na frente do veículo durante uma operação na cidade de Jenin, na Cisjordânia. As imagens, claro, viralizaram. O homem é Mujahid Abad, de 24 anos, natural do campo de refugiados de Jenin. Ele estava na casa de amigos no norte da Cisjordânia ocupada. O exército de Israel admitiu que o homem ficou ferido durante uma operação antiterrorista e afirmou que a conduta não está de acordo com os valores do país e, claro, vai investigar o caso. Quem chega para analisar esse e outros assuntos internacionais é o Kleber Galerani, professor de Relações Internacionais. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Record News. É claro que uma imagem como essa causa indignação e também maior pressão sobre Israel, né, professor, que já vem sendo criticado pela conduta contra civis na faixa de Gaza. Boa tarde, Kelly. Boa tarde aos telespectadores do Conexão Record News. Perfeito, Kelly. Quando nós falamos de um conflito como esse, é importante nós diferenciarmos que, embora nós estejamos falando de um conflito armado, nem por isso não exista propriamente regras aplicáveis a esse determinado contexto, né? Nós falamos em direito internacional em dois campos, né, que é o direito à guerra e o direito na guerra. O direito à guerra é o direito de ir ao conflito, e o direito na guerra é, uma vez o conflito instalado, de que maneira os combatentes deverão, de algum modo, ali enfrentar aquele contexto armado que está colocado. Se porventura nós tivermos violações como esta que aí observamos, no caso deste palestino que foi ferido e carregado de forma vexatória na frente de um carro militar, nós estamos falando propriamente de crimes de guerra, que são violações do direito internacional humanitário, que podem levar à responsabilidade penal individual em virtude do cometimento de tortura. Para além do aspecto jurídico, nós temos que analisar também o contexto, que é o que você bem indica. Se nós olhamos para o contexto em que o conflito se acirra, em que as animosidades estão bastante fortalecidas, episódios como esses ferem a honra do povo palestino e, ao invés de amainar, ao invés de acalmar o conflito estabelecido, colocam fogo, trazem combustível para esse barril de pólvora que está aí colocado, Kelly. Pois é, professor. E olha, realmente a tensão no Oriente Médio continua e de uma forma muito intensa. Tanto que o ministro da Defesa israelense viajou aos Estados Unidos para negociações cruciais sobre a guerra entre Israel e o grupo Hamas. O primeiro-ministro israelense, inclusive, o Benjamin Netanyahu, pediu a aceleração do processo de desbloqueio do envio de armas e munições por parte dos Estados Unidos, que é aliado histórico do país, depois de criticar o atraso no fornecimento dos últimos meses. Netanyahu afirmou ao gabinete que o desentendimento com Washington, que critica o elevado número de civis mortos em Gaza, será, sim, resolvido em breve. A fronteira norte de Israel com o Líbano é cenário de aumento da violência entre o exército israelense e o Hezbollah, aliado do Hamas, o que provoca o temor de propagação do conflito por outros países do Oriente Médio. Professor, essa tensão com o Hezbollah, que é um outro grupo terrorista, também financiado pelo Irã, está aumentando bastante e a gente aí não sabe até onde pode escalar, porque o Hezbollah tem muito mais poder em relação ao Hamas. Correto, Kelly. Nós tínhamos uma preocupação desde o início desse conflito, que é o risco de escalada. E quando nós percebimos, talvez, um encaminhamento para a diminuição do conflito em Gaza, surge este novo capítulo com o Hezbollah e com os ataques indicando que, enquanto não houver um cessar-fogo em Gaza, o Hezbollah não interromperia esses ataques. Por outro lado, com esta viagem do ministro israelense de Defesa israelense, Yoav Gallant,
aos Estados Unidos, há uma indicação clara que, se não houver o apoio americano, dificilmente consegue Israel dar continuidade ao conflito com o mesmo fôlego, seja no âmbito de fornecimento de material bélico. Isso passa por autorização do legislativo norte-americano, que apoie aí o presidente a liberação de recursos, que é a luta tanto por parte de Israel quanto por parte da Ucrânia também, quanto pelo apoio político, uma vez que muito da existência do Estado de Israel depende do apoio dos Estados Unidos da América e muito da continuidade do conflito depende deste apoio também. Quando os Estados Unidos diminuíram um pouco este apoio nesses últimos capítulos em virtude de uma atuação israelense mais contundente, gerando o aumento de vítimas civis, Israel sentiu e houve até algum abalo dentro da estrutura governamental, como nós vimos no gabinete de guerra recentemente. Então, esta ida pessoal do ministro da Defesa indica esta busca de um apoio neste momento bastante sensível do conflito, Kelly. Pois é, mas o secretário de Estado americano, Antony Blinken, esteve várias vezes no Oriente Médio, tentando um cessar-fogo e não teve sucesso, não é verdade? E agora o ministro da Defesa de Israel vai para os Estados Unidos, vai para Washington para tentar garantir, então, o envio de armamentos. A minha pergunta para o senhor agora é a seguinte: como é que fica isso internamente para Joe Biden, que corre novamente, né, na disputa pela Casa Branca, professor? Kelly, quando nós falamos em conflitos armados, há sempre um jogo de dois níveis, né? Nós estamos falando aí do nível interno e do nível externo. No nível externo, nós observamos uma busca de resguardar os interesses norte-americanos dentro do Oriente Médio, visando reter o avanço chinês em diversas regiões do planeta, inclusive no Oriente Médio. Entretanto, um fator complicador interno aos Estados Unidos da América, que são as eleições, fazem com que boa parte do eleitorado de Biden seja contra este conflito que se desenvolve e contra, por consequência, a liberação de recursos. Então, nós observamos o governo americano, em particular Joe Biden, numa situação bastante delicada. Ou seja, ora solta um pouco a corda, ora puxa um pouco essa corda para poder, de algum modo, equilibrar esses dois níveis, né? O nível interno e o nível externo, Kelly. Pois é, professora, vamos ver então o que pode acontecer. O fato é que sem o apoio americano ou com o apoio reduzido, né, Israel também pode ter dificuldades, porque pelo que tudo indica, o foco agora, pelo menos foi o que disse o primeiro-ministro israelense, o foco agora seria combater o Hezbollah. Né? E a gente sabe que o Hezbollah, inclusive, tem integrantes que fazem parte do parlamento, ou seja, é uma estrutura bem diferente em relação ao Hamas. O Hezbollah, que inicia como um grupo armado, Kelly, como você bem indica, hoje ele já ocupa estruturas governamentais que fazem com que, em algumas regiões do Líbano, ele se torne um poder, não mais apenas um poder paralelo, como era no passado, mas agora também um poder que tem parte da estrutura do Estado nas suas mãos. Agora, há que se dimensionar o seguinte, né? O que isso é realmente o ataque do Hezbollah e o que é a vontade do governo israelense de dar continuidade a esse conflito. Uma vez que, se nós analisarmos a continuidade do atual governo, que carrega vários extremistas ou dentro aí da composição daquilo que é o governo de Benjamin Netanyahu, há uma busca por manter esse conflito na visão de muitos analistas. E aí nós, observando uma diminuição propriamente ali do conflito em Gaza, isso seria uma oportunidade de estender o conflito no tempo e também manter Benjamin Netanyahu no poder. Esse cálculo não é um cálculo simples, Kelly, mas, por certo, há uma indicação aí por parte de Israel desta grande necessidade de continuar o conflito e amainar, ou pelo menos eliminar, esse risco que o Hezbollah assim indica. Hezbollah é um risco para os Estados Unidos da América de longa data, a Israel de longa data, uma vez
e, conforme você já bem indicou, apoiado pelo Irã. E o Irã é um rival histórico, cujo entendimento é que nem sequer deveria existir Israel no mapa, Kelly. Pois é, só lembrando que o Hezbollah fica ali bem concentrado no sul do Líbano, né? Então, por isso, a fronteira norte ali com Israel está sendo bastante atacada, né? E como o professor bem lembrou, não é verdade? Esse conflito, ele se arrasta, obviamente, por maior tempo se a tensão com o Hezbollah continuar crescendo. Vale lembrar também, né, professor, que o Benjamin Netanyahu vem sofrendo uma pressão interna dentro de Israel, com protestos das famílias, inclusive com pedido de eleições antecipadas. Então, existe um cenário interno também dentro de Israel bem desafiador para o Benjamin Netanyahu. Mas agora eu gostaria da sua análise, professor, em relação à Rússia, né? Porque a Rússia, a maior potência nuclear do mundo, começou inclusive a atualizar a doutrina nuclear, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta segunda-feira. O presidente russo, Vladimir Putin, já tinha comentado sobre o assunto, estabelecendo as condições sobre quais armas poderiam ser usadas. Segundo um membro sênior do parlamento, Moscou poderia reduzir o tempo de tomada de decisão estipulado na política oficial para o uso de armas nucleares, se acreditar que as ameaças estão aumentando. A guerra na Ucrânia desencadeou o maior confronto entre a Rússia e o Ocidente desde a crise dos mísseis cubanos, lá em 1962. E vira e mexe, não é, professor? A Rússia vem com esse anúncio de um possível uso de arma nuclear, não é? Kelly, a utilização das ameaças faz parte do jogo político no cenário internacional. Esta sinalização por mudanças na doutrina nuclear vem sendo observada já há vários meses. Nós tivemos, por exemplo, no mês passado, o próprio presidente russo indicando que, nesse determinado contexto, teria a Rússia maior quantidade de armas nucleares do que a Europa inteira. Observe que a sinalização de mudança não é a mudança em si, mas ela indica para os eventuais adversários, se porventura houver algum tipo de ataque à soberania russa, ou que se a Rússia sentir-se ameaçada, ela não hesitará, muitas vezes, de empregar até as armas nucleares. Nós observamos, no contexto histórico da Guerra Fria, muitos momentos em que o mundo, muitas vezes, assistiu atônito em virtude das escaladas na bipolaridade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Aquilo que se imaginava ter terminado no pós-Guerra Fria, hoje nós observamos capítulos bastante acentuados e a Rússia, ela é uma das grandes potências nucleares do mundo, com uma quantidade de ogivas nucleares e outros tipos de armas que podem, muitas vezes, levar à destruição do planeta e cálculos aí de mais de uma vez, né? De algum modo, então, nós percebemos uma disposição russa, não apenas no discurso, mas a uma continuidade, a vencer na Ucrânia, estreitando os laços com a Coreia do Norte, como nós observamos aí nos últimos dias, para que, de algum modo, observe-se que ela não assistirá a essa reconfiguração ocidental num domínio, podemos assim dizer, geopolítico, sentada no banco. Pelo contrário, ela atua e quer um protagonismo dentro desse cenário internacional em que se observa um aumento da multipolaridade do mundo junto a outras grandes potências, como é o caso da China. Então, a formação desses eixos passa também pelo poder que a Rússia tem, Kelly. Pois é, inclusive a Rússia, professor, anunciou o fim dos confrontos armados na região de Cáucaso depois dos ataques que deixaram 19 mortos, incluindo 15 policiais e 4 civis. Homens armados abriram fogo contra 2 igrejas ortodoxas, uma sinagoga e um posto policial em 2 cidades. A operação antiterrorista, iniciada após os ataques desde domingo, terminou na manhã desta segunda-feira. Inclusive, o Comitê Antiterrorista Russo afirmou que 5 criminosos foram mortos. Os ataques aconteceram na cidade costeira de Derbent, na capital do Daguestão, uma região de maioria muçulmana que fica ao lado da Chechênia e faz fronteira com a Geórgia e o Azerbaijão. Professor, como a situação continua tensa por lá, hein?
Verdade, Kelly. Nós observamos aí até algum jogo de discursos. Damos esse conflito interno no Cáucaso já há várias décadas, incluindo esta região, essa província do Daguestão, que é uma das regiões ali mais próximas do Cáucaso. Nós observamos que a Rússia, agora está em guerra com a Ucrânia. Quando se tem uma guerra externa, é natural que há já muitas vezes alguns movimentos internos por aqueles grupos insatisfeitos. E há dentro da Rússia diversos grupos insatisfeitos mantidos unidos à Federação Russa, incluindo essas regiões do Cáucaso. Algumas delas já, de algum modo, se independentizaram, mas nós temos ainda algumas províncias, como é o caso do Daguestão. A Rússia, ela traz uma narrativa no sentido de que isso é fruto da atuação da própria Ucrânia, que, de algum modo, a Ucrânia é responsável por esses ataques terroristas dentro do aqueles que ocorreram em Moscou há alguns meses atrás. Agora, não pode deixar muitas vezes escondido que essas regiões já são regiões conflituosas internamente, independentemente da guerra da Ucrânia. Mas, por que você não deixa regiões, como é o caso do Daguestão, se independentizar? Observe que o Daguestão, por exemplo, é uma região crucial que abriga campos de petróleo, produtos. Ali tem um porto que dá para o Mar Cáspio, que pode ser utilizado por 365 no ano. Pode se analisar que a Rússia é um país em que muitas regiões o inverno é bastante rigoroso, então nem todo porto tem capacidade. Então, quando nós falamos desses oleodutos, a energia passa dessa região também para a Europa e outras regiões. Perceba, então, que muitas vezes o conflito externo gera e aumenta essas animosidades internas. E é bom a gente pontuar isso. Professor, obrigada pela análise, viu? Sempre bom te ouvir. Boa tarde, até a próxima.